Amém? Lucas 23, verso 33. Glória a Deus. Estamos aqui no culto de cura interior. Graças a Deus. O culto de cura interior é um tipo de culto, de ensino, palavra, que vai nos levar para morar no céu. Glória a Deus. Pode ter certeza. Como a gente sempre tem ensinado aqui aos irmãos, abertamente temos ensinado a verdade de Deus, a palavra de Deus, e temos fortalecido essa fé em Jesus, né? Glória a Deus. Não aquela fé do filho, só quero Deus para ficar milionário, não, mas aquela fé, eu quero Deus porque Ele pode me salvar. Verdade, Jesus. Essa é a palavra, né? Tem que ficar no nosso coração. Aleluia. Quando o cristão ele começa a achar que não é interessante esse assunto, ele está se afastando de Deus, e se afastando de Deus em pessoa, se afastando do próprio Deus. É impossível a gente estar com Ele e não se importar com as coisas que Ele se importa. Então Jesus, em seus ensinos, em suas parábolas, Ele falou muito da salvação. Perdão. Ele falou muito da salvação e foi o que Ele veio, né, trazer, foi o que Ele veio, deixou os seus ensinos acerca da salvação. Então o culto que promove cura interior, cura da alma, que é a mesma coisa, né? Cura interior, cura da alma, eu posso dar o nome de processo de santificação, também posso dar o nome de processo de novo nascimento, posso dar o nome de caminho da salvação também. Cura interior, limpeza, se limpar por dentro para fora, de dentro para fora. Isso é algo que, louvado seja Deus, todo cristão ele tem que passar por isso. Eu digo, toda vez que for necessário. Essa eu acredito que é a melhor palavra que pode ficar em nosso coração, é a gente se limpar toda vez que for necessário. Toda vez que for necessário. Pastor, mas Deus já limpou meu coração uma vez. Se precisar, tem que limpar de novo. Porque nós estamos vivendo num mundo cheio de ofensas. Nós estamos vivendo num mundo cheio de ofensas. Estamos vivendo num mundo difícil, né? Estamos vivendo num mundo cheio de ofensas, num mundo que não ama a Deus, né? Estamos vivendo entre pessoas. Então, devido a gente viver no meio de ofensas, a gente pode causar essa ofensa, como também podemos ser vítima das ofensas. Então, estamos aprendendo aqui que é errado ofender o outro. Lógico que é errado, né? Não precisa nem ler muito a Bíblia para descobrir que isso é errado, né? Mas lendo a Bíblia a gente descobre que aquele que não perdoa também erra. E erra aos olhos de quem? Aos olhos de Deus ele também erra. De repente aos seus olhos, aos olhos do homem, né, só quem errou foi aquele que ofendeu. Mas aquele que foi ofendido guardou a mágoa, guardou a ira, guardou a raiva. Que aconteceu um ano atrás, mas ainda está com raiva, guardou ódio, guardou rancor. E às vezes a pessoa pode achar que está certa. Não, pastor, mas foi ele que me traiu, foi ela que traiu minha palavra, foi ele que foi falso. Pois é, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vai vendo que aquele também que não perdoa, também passa a errar. E também passa a pecar diante de Deus. Pastor, como é que eu posso pecar? A pessoa me ofende, eu não perdoo, eu estou pecando? Tá, porque você se diz ser cristão e não obedece. Pecado da desobediência.
Então, nós nos dizemos cristãos, nos chamamos de cristão, ou nós nos consideramos cristãos. Então, a gente carrega esse nome conosco, né? Cristão. Então, a gente tem uma obrigação de fé, vamos dizer assim, de fé, e obedecer a Deus, né? Em pegar suas palavras e colocá-las em nossa vida. Então, quando a gente não obedece à vontade de Deus, caímos no pecado da desobediência. Foi o pecado de Eva, o pecado de Adão e Eva. Foi o pecado de desobedecer o que Deus falou para ele. Não faça isso, não coma isso, não toque. E eles tocaram. Isso foi um pecado que causou uma depravação no mundo inteiro. Então, o homem foi modificado por causa do pecado. O homem foi modificado por causa do pecado. Sabemos disso, que o homem foi modificado, a natureza foi modificada, o pecado causou um desequilíbrio no homem, na natureza do homem e também na natureza da terra. Por causa do pecado, a parte do homem que causou desequilíbrio, que causou uma mudança genética. Qual foi a mudança? Não era para ficarmos doentes, não era para ficarmos velhos, e não era para morrer. Essa foi a criação de Deus. Não tinha doença, não era para ninguém pegar gripe, não era para ninguém pegar câncer, nem uma doença pequena, nem uma doença grave. Não era para estar no corpo do homem, do ser humano. Não era para envelhecermos e conhecer a morte física, que é o falecer. Não era para haver essas coisas. Devido ao pecado, o pecado trouxe essa mutação na vida do homem, na vida do ser humano. O ser humano hoje envelhece rápido, morre muitas das vezes rápido por falta de saúde, Aí temos aí muitas doenças na face da terra, a qual não foi Deus que criou, foi consequências do pecado. A Bíblia fala: por o homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado entrou a morte. E também não era para os animais matar o outro para comer. Segundo a Bíblia, o ensino de Deus, a criação do mundo, a primeira página da Bíblia, Gênesis 1, Gênesis 2, a gente encontra lá que Deus deu a erva do campo, tanto para o homem, tanto para os animais. A erva do campo, as gramas. Até hoje tem animais que se alimentam de ervas, Tem muitos animais que se alimentam de galhos, plantas. Foi criação de Deus. Então, o pecado lá causou essas situações na face da terra. Não era para ter pessoas aleijadas, não era para ter pessoas mudas, surdas, pessoas deficientes, não era para ter acidentes, não era para ter mal, tudo aquilo que conhecemos por mal, não era para estar na terra, porque Deus, quando a criou, não colocou mal nenhum na vida do homem. Então, no pecado, o mal entrou na vida do homem. E como o homem é a coroa da criação, sobre o homem, sobre Adão e Eva, estava a autoridade sobre a terra, e a autoridade sobre os animais da terra também. Então, o mal entrando no homem, que é a autoridade maior sobre a terra, também entrou na vida dos animais. Deus tinha dado a Adão esse domínio sobre a terra, Então, a qual Satanás roubou essa autoridade, ou tomou, por causa do pecado. Então, na vida do homem, ele teve acesso aos domínios do homem. A autoridade do homem sobre a face da terra, o diabo teve acesso, a semear na face dessa terra. Vindo Jesus, ele restitui, essa autoridade sobre os seus seguidores, seus servos, que lhe obedecem, Então, seguir a Jesus, temos aí essa consciência de seguir a salvação.
salvação, custe o que custar. É o nosso maior bem na face dessa terra. E temos que morar no céu. Cada um de nós deseja ir morar no céu. Fundamento de Deus deixar a igreja na terra é isso. É para a gente morar no céu. Em primeiro lugar, temos isso, né? E não pode ser tratado como último lugar. E vivendo a salvação, irmãos, como primeiro lugar, a gente começa a observar as exigências de Deus, que não é muito. Não é muito. Ninguém vai ser salvo diante de Deus porque fez obras dignas de salvação. Nenhum de nós. A Bíblia nunca apresenta isso, que o homem será salvo por obras dignas de salvação. A Bíblia fala que o homem é salvo pela graça de Jesus. Quer dizer, Jesus dá salvação ao homem em troca que o homem lhe obedeça. É isso. Então, por que temos que perdoar, irmãos? Temos que perdoar porque somos bons? Não. Temos que perdoar porque a palavra de Deus é boa e ela fala para perdoar. Porque ninguém perdoa por bondade própria. Os cristãos passam a obedecer porque Deus manda. É ou não é verdade? Exigência de Deus. Não é isso? E a gente vai ver isso. Essa é a realidade. E mesmo Deus exigindo que os seus seguidores perdoem, e Ele coloca isso como exigência para salvação. Viu? Como salvação, como condição de salvação. Os que creem nele devem obedecê-lo. Então, está lá em Mateus 18, verso 33, está lá, que se a pessoa não perdoar do coração, Deus não vai perdoá-la. Está lá. E se Deus não perdoa, acontece o que, irmãos? Os pecados não são retirados, quer dizer, os seus pecados ficam acumulados em sua vida. E esses pecados acumulados em nós, não podemos entrar no céu com esses pecados acumulados. Não podemos, não dá, ninguém entra lá com pecado. Sabemos que só entra lá lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Essas pessoas entrarão no céu. Então Deus nos dá a salvação de graça, Ele dá de graça. Só que Ele pede para nós o obedecermos. E as coisas que Ele fala não é pesado, não é chato, não é ruim. Não há exigência acima do limite que podemos suportar. Então, às vezes as pessoas pensam, jovens pensam, muitas pessoas pensam, é tão chato estar na igreja. Igreja tem que ser para velhinho. Uma vez ou outra, sexta-feira santa tá bom. É chato estar na igreja, ficar ouvindo o pastor dar sono. Por que as pessoas pensam assim? Porque elas são acostumadas a viver longe das coisas de Deus. Porque não é chato assistir televisão até 2 da manhã, 3. Não é chato ficar na internet horas. Mas aí a pessoa às vezes ela vê as coisas da igreja de Deus como chata. E por que as pessoas são assim? Porque elas são acostumadas, pelo mundo, devido a viver no mundo. Então estão acostumadas a viver sem orar. Estão acostumadas a viver de qualquer forma. Estão acostumadas a viver sem temor a Deus, no sentido do pecado. Só põe a mão no pecado como se não houvesse nenhum tipo de problema, como se fosse uma coisa natural, beber um copo d'água. A pessoa põe a mão no pecado e vai viver a sua vida. Mas são pessoas que vivem longe do Senhor, vivem longe de Deus. Então tem essa conduta, de achar que as coisas de Deus é muita coisa, orar todo dia, é muita coisa, estar na igreja pela manhã, é muita coisa, ler a Bíblia. Então quando ela
visão é um sinal que ela vive muito longe de Deus, então ela vê as coisas de Deus dessa forma. Mas ouvindo a palavra, essa pessoa muda, como nós mudamos. Quem era esses? Esses eram nós, não é? Nós mudamos. E hoje não é chato estar na igreja, é gostoso, é bom. A gente vê a importância do aprender, do ouvir, isso alimenta, isso nos conserva. A gente vê a importância da gente guardar a palavra de Deus em nosso coração, porque guardando ela em nosso coração, estamos levando Deus dentro de nós, estamos levando Deus conosco. Nós aprendemos isso. Então, amados, salvação, Deus não exige muita coisa. Uma das suas exigências simples: quem crer e for batizado será salvo. Aí ele vai nos informando o porquê que temos que mudar. E ele fala: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele começa a ensinar o porquê que tem que haver essa mudança dentro do homem. E ele começa também a nos trazer a sua verdade acerca das ações daqueles que andam com Deus. Então ele chega a dizer: se você amar, perdoar, só quem te ama, se você amar só quem te ama, que recompensa tereis? Quer dizer, o que você está fazendo a mais? Não está fazendo nada. Os publicanos fazem o mesmo. Uma pessoa que não vem na igreja faz o mesmo. O drogado faz o mesmo. Às vezes até um feiticeiro também. Ele ama quem ama ele. Jesus ensinou isso. Então, que recompensa tereis se só amar quem vos ama? Que está fazendo demais? Fazendo nada demais. Que aqueles que vivem sem Deus praticam isso também. Aí a gente vai vendo com a palavra dele o quanto precisamos mudar. Se é que queremos ele conosco de verdade. Então a gente vai ver a importância que a gente tem que mudar. Então hoje eu vou mostrar aqui aos irmãos, eu dei aqui essa breve orientação. Nós vamos falar acerca do novo coração. Esse novo coração que temos que receber de Deus. É necessário receber. Isso é uma necessidade de receber, é uma necessidade cristã, da fé cristã, da fé que nos leva a Deus. Então eu quero ler com você, aqui em Lucas 23, verso 33, a crucificação de Cristo. Nós vamos ler poucos versículos, mas vamos lá, olha lá. E quando chegou ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Verso 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sorte. 35. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, dizendo: tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo.